O vídeo que você vai assistir agora é uma reflexão sobre um bate-papo que eu tive com a Roseli Sayão no meu Instagram. E eu vou disponibilizar esse bate-papo na íntegra na sexta-feira, dia 24 de julho, no meu canal do YouTube da Piva Consultoria Educacional. Então, se você gostar do que você vê aqui, já se prepara para assistir a entrevista completa, que eu te garanto. Ela tem muitas e muitas outras reflexões. Você vai adorar. Beijo, eu espero que você goste. Então vamos lá, posso continuar? Eu ia falar sobre rebeldia agora, sobre a parte da rebeldia que a Roseli falou lá. Da parte de rebeldia, gente, eu vejo isso acontecendo com vários dos meus alunos. E eu vou até dar um exemplo para vocês aqui, né? Eu vou dar um primeiro... Na live do Quito Vívolo, falando sobre hora de cobrar ou de ser amigo, ele contou que ele era bom aluno, mas quando os pais dele se separaram, o jeito dele se rebelar foi tirando notas baixas, né? E muitas vezes não é consciente. O Quito falou que não era consciente, né? E na maioria das vezes não é consciente. Então, se tem algo me incomodando, né? Sei lá, tem algo me incomodando no que você faz, o que eu faço? Bom, eu tento chamar atenção de algum jeito ali. Mas criança e adolescente, eles não sabem, adulto, gente, não sabe falar, né? Eu tô aprendendo ainda a falar sobre como eu me sinto, né? Me comunicar melhor para entender o que me incomoda e na essência, tentar entender a essência do que me incomoda, da onde que vem esse incômodo, o que é meu, o que é do outro, né? O que me incomoda em mim, porque eu consigo ver no outro que é uma parte minha que eu não gosto. Então, eu tô aprendendo sobre isso ainda. Agora, imagina para uma criança de 12, 13, 14 anos, né? Um adolescente. Isso é muito difícil. E outra coisa, até já falando do que a Roseli falou, a preguiça que eles têm, né? Por que adolescente tem tanta preguiça? Porque é difícil ser adolescente. Você não sabe o seu lugar, você não sabe que grupo que você pertence, você não sabe se você pertence a um grupo, se tem um grupo para você. Assim como muitas mães aqui achavam que elas eram sozinhas, que elas geraram a sorte grande, que só o filho delas dava trabalho, né? Então, para eles, isso tudo cansa. E, gente, a neurociência mostra que o nosso cérebro é uma das coisas que mais consome energia no nosso corpo. É o tempo inteiro. E muitas das coisas que a gente faz tem a ver com o nosso cérebro tentando achar os caminhos mais rápidos para economizar energia. Porque ele sabe que gasta muita energia. Então, a preguiça do adolescente vem daí, dele tentar se entender, dele gastar muita energia com tudo isso. Né? Então, e aí entra a rebeldia. Por exemplo, né, eu tenho uma história de um aluno meu que é super legal, que ele estava indo mal na escola, e aí a gente estava lá decidindo ali, tentando ajudar ele a ir melhor, e aí eu perguntei pra ele, tá, cara, e aí? Né, eu fiz os exercícios do 50 porquês, que quem é antigo aqui conhece, e aí ele tinha que dar 50 motivos pelos quais ele estudava, ele escreveu lá, e aí tinham vários, assim, né, mas alguns me chamaram a atenção. E tinha muita questão da liberdade para ele. Liberdade para ele era algo importante. Ele se sentia preso na casa dele. E aí o que aconteceu? Aí eu falei, cara, o que ia ser para você, né, trazer essa sensação de liberdade aí que você busca? Aí ele falou, se eu pudesse ir a pé pra escola sozinho. E ele tinha 14 anos, gente. Aí eu falei, bom, beleza, porra, isso vai ser fácil, né? Então, vamos lá, vamos conversar com seus pais, né, e ver se isso pode acontecer. E aí a gente conversa, ó, se ele for bem na prova, ele pode ir a pé pra escola sozinho? E olha, o sonho de toda mãe, né, o filho ir bem na prova e ter mais independência. Aí no caso, a mãe tinha medo, por causa de São Paulo, cidade perigosa, né, então, vai a pé uma quadra antes, sei lá, a gente pega um carro com isso filme e vai ali acompanhando, não sei, entendeu? Mas a gente se vira, mas deixa ele experimentar isso, né, deixa ele ir a pé sozinho. E aí ele falou, não, fechou, pode ir a pé pra escola sozinho um dia. Um dia foi o suficiente para esse menino começar a estudar. Ele não sabia falar o que incomodava ele. Ele não sabia falar que ele se sentia preso. Mas liberdade era algo importante para ele. Eu consegui parar e ouvir isso dele. E aí a gente conseguiu negociar para que ele estudasse em troca de liberdade, né? Por mais estranho que essa frase tenha ficado, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, e a nota dele era uma rebeldia. E conforme a mãe foi dando mais liberdade para ele, a nota dele foi melhorando. Né? Era uma rebeldia que ele tinha ali interna, porque ele não sabia dizer porquê. Né? E muitas vezes
essa rebeldia não tem a ver com os pais, tá? Também. Muitas vezes, né, crianças e adolescentes acham o mundo injusto, as coisas que acontecem fora do mundo fora de casa injustas, e aquilo faz eles se sentirem mal, né? Tem aluno meu que se sente mal porque o pai ou a mãe é muito bem sucedido e tem vergonha porque os amigos lá que ele conhece não tem, né, casa na praia, no campo, não sei o que lá, né? Então, só que ele não sabe lidar com isso, né? Ele se sente mal com isso por algum motivo. Enfim, a gente pode explorar, né? O ideal seria ele ir atrás de um psicólogo, de uma terapia. Muitos pais têm muito receio de ir atrás de terapia, né? Porque, psicólogo é coisa de louco, né? Alguns pais têm isso, tá? Não é, né? Eu faço terapia. Eu não acho que eu sou muito louco, né? Eu sou louco no nível normal. Então, deixa eu ver aqui, ó. Quitute das Gurias. Onde você fala sobre o exercício dos 50 por que estudar? Quitute das Gurias, que eu não lembro o seu nome. Não sei nem se eu sei seu nome. Mas eu tenho um link. Depois, quem quiser, pode mandar direct e eu passo. Só colocar nome e e-mail. Chega no seu e-mail lá, o exercício dos 50 porquês. Todo mundo que faz fala que é muito difícil, mas adora, tá? Então é um exercício que parece simples. Lá eu explico passo a passo o que você tem que fazer. Mas, ó, Viviane, então, beleza, obrigado. Viviane, então, depois me manda uma mensagem direta, tá? Mas manda uma mensagem pedindo o link que eu te passo e aí você se inscreve, combinado? Mas, basicamente, o 50 porquês, você precisa sentar e escrever numa folha de papel 50 motivos pelos quais você estuda. Mas lá eu passo 3 exercícios para você fazer antes, meio que um aquecimento para você se preparar para conseguir usar o máximo da sua criatividade, porque esse é um exercício de criatividade, tá? Então eu tava falando dessa rebeldia que eu achei muito interessante, tá? Eu falei da preguiça, deixa eu ver o que mais que a Roseli falou. Gente, eu anotei tanta coisa, eu acho que dá pra escrever um livro. Dava pra escrever um livro, quem acha aqui que dava pra escrever um livro só com a live de hoje? Gente, muito bom. Criança não precisa de limites, precisa de adultos. Tá, aí ela falou de interpretar, né? Que os pais precisam aprender a interpretar. Toda vez que a criança ou adolescente te desafia, na verdade é um pedido de ajuda, né? Então o desafio é um pedido de ajuda, que ele não está conseguindo respeitar aquele limite, né? E ele precisa de um adulto. E tem uma hora que isso, na verdade, é um pedido para ser ouvido, né? Então, é muito mais... E aí tem que romper, porque eles precisam provar que eles não são mais crianças. Só que eles acreditam que eles já são adultos. E a gente precisa mostrar para eles que ainda tem um longo caminho pela frente antes deles serem de fato adultos, né? E mesmo, não é porque você fez 18 anos que você virou adulto, não é uma data, não é um número. Tem a ver com a responsabilidade, né? Tem a ver com a liberdade que ele consegue ter, que ele consegue administrar. Então, sim, muitas vezes os pais falam A e eles dizem B. E aí os pais que já são um pouco mais espertos falam B para eles dizerem A. Isso acontece também, né? E a gente precisa parar para ouvir, para entender. Por exemplo, no caso, né, quando eu estou trabalhando com os meus alunos, eu não falo o que eu acho que é importante. Eu falo o que eles acham que é importante. Eu falo para ele, cara, né, que nem no caso que eu estava contando do meu aluno que queria mais independência. Eu falo, cara, na hora que ele não estudava, ele fala, isso aí vai te ajudar a tirar aquela nota que é o que a sua mãe falou que você precisava para poder ir a pé pra rua, poder ir a pé pra escola sozinho? Ah, não. Pronto. Eu não precisava nem falar, cara, estuda mais. Ou, velho, presta atenção, tal. Não precisava. Era só lembrar isso pra ele. E quando eu consigo criar uma conexão forte com os alunos, que a gente se identifica muito um com o outro, né? Às vezes, você precisa ter mais pessoas no seu time aí para te ajudarem nessa. Às vezes é o professor de música, professor de futebol, não sei, tem os caras de fora Não é só você que tem que falar. Às vezes, precisa só de alguém falando a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Eu não acho que eu falo nada muito diferente do que as pessoas falam por aí. Mas eu não falo... O conceito não é diferente, mas eu falo do meu jeito, né? E eu acho que isso ajuda as pessoas a pensarem de novo, né? Uma das coisas que eu mais falo quando eu vou dar aula de, por exemplo, os professores aqui vão dar aula de matemática. Cara, me explica como que o seu professor te ensinou. Porque eu preciso saber o que ele já ouviu pra eu falar diferente. É só pra eu falar diferente, não é pra eu falar melhor. Entende?
Eles acham que eles aprendem logo na primeira. Eles acham que eles precisam fazer só uma vez e pronto, já aprendi. E a gente, como a gente tem experiência, a gente já sabe que não é assim, né? Eu tô fazendo 24 horas de live aqui porque eu sei que eu preciso fazer mais para melhorar o meu conteúdo, para melhorar a minha performance na câmera aqui, ou aprender a lidar com as instabilidades do sistema. Copiar ele acha muito chato. Lucimara, uma boa notícia para você. Copiar é muito chato mesmo. Ele tem razão. Copiar é muito chato. Se não faz sentido para você, para que copiar? Gente, hoje é só apertar um play ali, a impressora imprime, eu tenho no meu celular, para que eu vou copiar? Copiar é chato. Mas, né, a gente precisa ensinar eles a estudarem direito. E aí eu falo, se você procurar, eu já falei em alguns vídeos aqui sobre como fazer o resumo perfeito, eu falo sobre como copiar não funciona. Copiar é perder tempo, né? Mas funciona por quê? Porque, putz, você copia várias e várias vezes, uma hora você presta um pouquinho de atenção, mas é muito melhor você tentar forçar a sua memória para lembrar o que você já sabe, colocar no papel, e aí olhar o que faltou para conseguir fazer essa correlação do que você sabe com o que falta você aprender. Isso é muito mais efetivo, mais rápido. Eu falo muito disso num programa que eu tenho com os meus alunos dos segredos do aprendizado acelerado, que é para ensinar eles a descobrirem o próprio jeito de estudar, e aí eu pego todas as pesquisas de educação e mostro na prática exercícios de como que eles podem usar para aprender mais rápido e melhor. Mas na escola ele tem que copiar? Depende da escola, né? Mas se a escola obriga ele a copiar, aí a gente tem um problema, né? Aí tem que... Primeiro, assim, a escola precisa ter uma comprovação de que ele fez algo, né? Então, a gente precisa ver que ele produziu, porque a escola precisa dar nota de acordo com a produção. O aluno precisa colocar coisas para fora, para o mundo. Então, a escola dá uma nota baseado nisso. Ele precisa aprender qual que é o jeito dele estudar, qual que funciona para ele. Por exemplo, para mim, Bruno Piva, eu preciso muito falar para outra pessoa. E por que vocês acham... Aí, olha, eu contando todos os segredos por trás das câmeras aqui. Por que vocês acham que eu tô aqui com vocês comentando as coisas da Roseli? Porque faz parte do meu processo de aprendizado também. Então, eu passei o dia inteiro decantando ali aquela quantidade enorme de informações que ela passou. Então, eu tô aqui tentando transformar em palavras um pouco das coisas que eu pensei, porque eu sei que pra mim é importante. E eu aprendo muito mais quando eu faço isso. A Larissa, minha noiva, tá aqui, sabe, todo dia que eu aprendo alguma coisa nova, eu chego pra ela, viu, você sabia que... E eu começo a explicar o que eu acabei de aprender. Ela já olha pra mim e fala assim, você aprendeu isso hoje, né? Aí eu falo, porque é o meu jeito de aprender. Mas não necessariamente é o melhor, tá? Mas é o jeito que funciona pra mim. Então, eu sei que quando eu falo, quando eu escuto a minha voz, isso é importante pra mim. Quando eu desenho, e aí, ó, cadê? Eu tô sem aqui. Eu não fiz nessa. E eles estão aqui embaixo. Tá aqui. Ó. Eu faço isso aqui, ó. Eu gosto de ver e colocar as ideias no papel, organizá-las de algum jeito, né? Que é um mind map, né? É simples, é só colocar as ideias no papel com algum tipo de ordem, e isso funciona muito pra mim quando eu preciso produzir algo, quando eu estou pensando sobre algo. Então, a gente pode usar isso para pensar em matemática, física, química, a gente adapta esses métodos. Ó, Gustavo, legal, Lucimara. No vestibular, por exemplo, será escrito. Aí eu entro em questionamento. Tá, sem dúvida, ok, o vestibular será escrito. Legal, acho que é uma ótima pergunta. Mas assim, uma coisa é como eu estudo, a outra coisa é como eu sou testado, ou como eu me preparo para a prova. Entende? Então, beleza, para estudar é de um jeito, mas para estudar para a prova, por exemplo, vestibular, o melhor jeito para vestibular é uma prova. Falei isso ontem para uma aluna minha, que vai prestar vestibular, inclusive. O vestibular é uma prova. Como toda prova, existem regras, você precisa saber as regras da prova para você conseguir tirar a maior quantidade de pontos possíveis. Então, ó, as regras da prova são, por exemplo, no vestibular, no FUVEST, 90 questões, quem acertar mais questões passa, quem acertar menos não passa, e é esse o jogo. O que você precisa fazer? Adianta você treinar, e são testes, né? Adianta você treinar a questão dissertativa para ir bem na primeira fase? Não. Quer dizer que você não sabe o conteúdo? Também não, né? Então você pode saber escrever muito bem, mas fazer teste exige uma outra preparação. Adianta você ser o melhor piloto de motocross do Brasil e tirar carta de carro se você nunca dirigiu um carro, se você não fez autoescola nem nada? Não adianta. A prova que você pode ser o melhor do mundo é diferente. O Michael Jordan, gente. Michael Jordan, maior jogador de basquete da história, um dos, né?
mas enfim, uma lenda viva ali. O cara resolveu jogar beisebol. Foi horrível, um desastre. Então, não importa o quão bom você é uma coisa, você precisa entender as regras do jogo para você conseguir jogar aquele jogo e aí melhorar e ser bom. Então, trazer às vezes exemplos de fora pode ajudar e você precisa pegar as coisas que ele gosta para tentar fazer essa transferência de conhecimento que ele já tem. Se ele joga videogame, ele sabe que saber jogar Fortnite não quer dizer que você vai ser bom em Free Fire, por exemplo. O que o jogo de videogame faz e por que é tão legal? Porque ele dá um nível exato de desafio que você precisa ter para te trazer um desconforto e você querer vencer aquele desafio, mas não ser um desafio tão grande que você fala, nossa, isso aí eu não vou conseguir. Aqui, por conta, assim, é uma indústria bilionária, trilionária talvez, não sei os dados da indústria, mas é uma indústria gigante que tem os melhores profissionais e eles têm engenheiros, psicólogos, tem todo mundo ali para ajudar a pensar como fazer o nível de desafio ficar só um pouquinho maior do que eu tenho habilidade hoje. Porque é isso que faz você ficar horas e horas, porque o tempo inteiro no videogame você sente que você está crescendo. E é isso que eles precisam sentir, que eles estão crescendo. E aí quando você joga na internet com os amigos no fone e tudo mais, você sente que você faz parte de um grupo. E poxa, é legal pra caramba quando você sente que você faz parte de um grupo, principalmente quando você é adolescente. Quem aqui já tentou jogar com o filho? Já chegou pra ele e falou, filho, me ensina esse bagulho aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é bom professor, se sabe me ensinar, né? Mas toda quarta-feira, 21 horas, estou aqui, independente do que esteja acontecendo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a refletir pelo menos um pouco. A ideia aqui é sempre fazer a gente pensar um pouquinho, refletir, talvez pensar o que a gente está fazendo que a gente pode mudar. Porque é quando a gente muda dentro da gente, é quando a gente muda as nossas atitudes que o outro é obrigado a responder de outro jeito. Então, eu falo aqui que as mães, os pais, todo mundo, os responsáveis, precisam olhar para dentro primeiro, para aí sim conseguir ajudar a criança ou adolescente ali, a ele olhar para dentro dele e mudar, tá? Então é isso, gente. Eu vou nessa. Beijo.